Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel de Carvalho, advogado especializado em Direito do Trabalho, e eu venho aqui com mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre temas relevantes que envolvem a Justiça do Trabalho e o Direito do Trabalho. E hoje eu venho te falar aqui especificamente de um tema que está aí fervilhando em nossa sociedade nos últimos meses, infelizmente, e que se acentuou agora nas últimas semanas, que é com relação à Covid-19 e a determinação por vários estados e municípios Brasil afora de medidas de lockdown, né? Que na verdade são popularmente conhecidas como lockdown, mas que são na verdade medidas de isolamento social, evitando para que seja evitado aglomerações em locais públicos e assim se diminua a propagação do vírus. Antes de começar sobre o nosso tema, eu gosto sempre de deixar bem claro que a nossa análise aqui é de questões jurídicas, tá? É sobre a lei, a sua aplicação e os seus impactos. Em nenhum momento aqui nós vamos tratar sobre questões políticas, porque não é a nossa área. A nossa área aqui, o nosso objetivo é simplesmente analisar e apresentar questões e soluções. Então, vamos falar hoje sobre lockdown porque é uma medida que está impactando na nossa sociedade e principalmente as relações de emprego. Porque com as medidas que foram decretadas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é a nossa área de atuação, vários setores da economia vão ter as suas atividades reduzidas ou até paralisadas de forma parcial. Se você levar em consideração que existem setores que não há como você trabalhar de forma remota, né, de home office. Então, alguns setores vão ser bem atingidos, especialmente comércio, indústria, setor de entretenimento, né, bares, restaurantes, que vão sofrer duros impactos com essas medidas que são duras, como eu já disse, mas infelizmente são necessárias para o momento. Então, assim, como se aplicar, como se interpreta isso no direito do trabalho e qual o impacto que isso terá nas relações de emprego. Então, esse é o objetivo do vídeo. Então, o que vem determinando os governos Brasil afora? O fechamento parcial de algumas empresas. Com isso, essas empresas vão ter uma redução drástica da sua atividade econômica e assim, da mesma forma, né, proporcionalmente, ela vai ter uma redução dos seus ganhos e um aumento de custos, porque principalmente ele vai ter que arcar com custos operacionais de forma normal, como aluguel, água, luz, e isso inclui também o custo com empregados. Então, como isso vai ocorrer? Qual vai ser o impacto? Aqui no Rio de Janeiro foi decretado um super feriado de 10 dias, que inclui os finais de semana, a partir do próximo dia 26, se eu não me engano, e vai até o dia 4, que é o final da Páscoa. Então nós teremos aí de 10 dias, mais ou menos 2 de final de semana, mais 2 de feriado, e 3 ou 4 que seriam dias úteis, mas que também vão ser emendados, vão ser incorporados a esse pacote de 10 dias que foi determinado de isolamento social. Com relação aos feriados, não há o menor problema, porque, por exemplo, o feriado do dia 21, onde o empregado gozaria da sua folga no feriado, ele foi antecipado e foi incorporado a esses 10 dias. Logo, no dia 21, caso não tenha nenhuma mudança, vai se trabalhar normalmente, porque o empregado já vai ter gozado desse feriado anteriormente. Agora, e nesses dias que seriam dias úteis? Como isso ocorre? Qual vai ser o procedimento que vai ser adotado? Nós temos em vigor hoje a Lei 13.979. E o que diz a Lei 13.979, especificamente no seu artigo 3º, parágrafo 3º? Ela diz o seguinte,
que em dias onde as autoridades federais, municipais ou estaduais decretarem medidas de isolamento social ou de quarentena, na impossibilidade de comparecimento do empregado, esse dia será abonado, ele será considerado como falta justificada, tá? E aí, como consequência, o empregado não vai ter esse dia descontado do seu salário, ele receberá normalmente. Vamos traçar aqui um paralelo com o que acontece normalmente, quando nós não estamos vivendo um momento de crise como agora. O empregado, por algum motivo de saúde, ele não vai ao trabalho. Ele comparece ao médico, o médico dá a ele aquele dia de repouso devido à enfermidade que ele está sentindo, devido à doença que ele está sentindo. Ele chega no trabalho no dia seguinte, apresenta esse atestado de comparecimento ao médico e de abono do dia, e automaticamente aquela falta é justificada. E uma vez ela justificada, ela não pode ser descontada do salário do empregado. É o que vai acontecer nesses casos. Só que a diferença é que a lei determina isso, né? Ao invés da CLT estar determinando isso, quem está determinando isso é a Lei 13.979, no seu artigo 3º, parágrafo 3º, dizendo que essa falta ao trabalho, né, na impossibilidade do empregado estar trabalhando de forma remota, de estar trabalhando em home office, que essa falta ela é justificada e logo ela é abonada. E aí a gente tem um outro problema. Como o empregador suportar da melhor forma possível esse custo, né? Mais esse como eu vou dizer, esse custo mesmo, né? Mais um prejuízo que ele vai ter, além de estar com o estabelecimento fechado, com a sua atividade empresarial restrita e automaticamente lucrando menos. Como ele pode fazer para diminuir esse dano, diminuir essa questão, esse prejuízo financeiro que ele vai ter, esse custo? A melhor solução seria a aplicação de uma suspensão do contrato de trabalho ou de redução de jornada, né? Nós temos aí a Lei 14.020, que é a antiga MP 936, que foi transformada nessa lei e que autoriza que o empregador esteja suspendendo ou reduzindo a jornada de trabalho do empregado. Então, no caso de o empregador não estar mais suportando esse custo, está precisando fazer uma economia para poder continuar com a sua atividade econômica, uma possibilidade que ele tem é de estar suspendendo o contrato de trabalho de alguns empregados ou de estar reduzindo a jornada através de acordos individuais que ele vai fazendo com cada empregado. Às vezes há até necessidade de se fazer isso, por exemplo, no comércio, tem uma diminuição da demanda, e aí ele não quer mandar aquele empregado embora porque ele tem a esperança de que a economia vai retomar, que a sua atividade vai retomar. Então ele não quer dispor daquele empregado agora. Ele tem a opção de estar reduzindo a jornada desse empregado ou dele estar até mesmo suspendendo o contrato. É bom lembrar, eu já falei em outros vídeos, mas é bom recordar, a suspensão do contrato de trabalho ela pode ser feita por até 60 dias e a redução da jornada de trabalho por até 90 dias. Uma outra possibilidade também que ele pode estar fazendo mediante acordo individual é com relação às férias e o banco de horas. Caso o empregado tenha banco de horas, né, a receber junto à empresa, o empregador pode estar fazendo um acordo no sentido de descontar esses dias paralisados do banco de horas. E o mesmo ocorrendo com relação às férias. Em casos de dias de paralisação, o empregador pode estar também celebrando um acordo individual com o empregado para estar diminuindo, para estar abatendo esses dias das férias, né? Na verdade, ele não vai estar abatendo, ele vai estar antecipando as férias já vencidas. E é importante frisar que isso só pode ser feito caso o empregado tenha
horas a receber, né, no seu banco de horas, ou caso o empregado já tenha férias vencidas. Ah, Daniel, e o meu empregado ele não tem horas a receber, horas extras a receber, e ele também ainda não completou o período aquisitivo de férias, ele ainda não tem férias vencidas. Eu posso antecipar? Infelizmente, não. Antes, no ano passado, a gente tinha até essa possibilidade através da MP 927, que ela autorizava essa antecipação, né, através de banco de horas ou até de férias que ainda não tivessem vencidas, né? Ainda não tivessem sido adquiridas pelo empregado. Só que, infelizmente, a MP 927 ela não teve o mesmo destino da MP 936 e ela acabou tendo seu prazo de vigência encerrado sem que ela fosse transformada em lei. Então, não acho que seria indicado o empregador estar fazendo isso, está antecipando banco de horas ou está antecipando férias caso o empregado não tenha para dispor, porque futuramente isso pode causar problemas jurídicos, numa eventual demanda, numa eventual ação, pode ser entendido que, uma vez não tendo a lei, isso não pode ser aplicado. Ah, Daniel, mas pode acontecer do juiz entender que foi uma situação excepcional devido à pandemia, devido às restrições impostas, devido ao isolamento social? Pode acontecer, mas aí vai ficar muito a cargo do entendimento do juiz. Você não vai ter uma lei que lhe resguarde, que lhe garanta esse direito. Então, por isso, eu não acho que seja a solução mais apropriada. Entendo que a solução mais apropriada é a aplicação da Lei 14.020, através de suspensão do contrato de trabalho ou de redução de jornada. Caso, né, e também a outra hipótese seria de desconto do banco de horas, caso o empregado tenha horas a receber, ou desconto, antecipação de férias, antecipação de férias em caso o empregado tenha férias vencidas, ok? Essas são os breves comentários que eu queria fazer sobre o tema. É delicado, é um momento que vai exigir da gente, né, de todos nós, muita sabedoria para a gente poder estar atravessando esse momento tão difícil e que todos nós, né, ultrapássemos essa etapa da melhor forma possível, tá? Espero que o vídeo tenha sido bem esclarecedor, que tenha ficado claro para todos. Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários que a gente responde. Sugestão também são bem-vindas. Caso você queira propor um tema que entenda que seja de relevância, coloque aqui também, que nós vamos estar analisando, e aí para que seja futuramente tema de um novo vídeo, tá ok? Muito obrigado aí a todos por terem visto, espero que tenham gostado e até a próxima.